Olá, olá, meu nome é Mônica Dorim e hoje vamos falar alguma coisinha, vamos começar a falar sobre energia, sobre como ela funciona e como isso influencia nas emoções, ou na verdade, como as emoções influenciam na energia, na nossa vida. Para alguns de vocês, talvez isso não seja novidade, mas então, se você achar que alguém pode se beneficiar com essa informação, passe adiante, compartilhe. Vou ficar super feliz. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre energia e emoções? Bom, tem uma coisa que a própria física quântica já provou em vários testes e é uma situação até matemática, tá? É uma questão que eu não estou tirando assim, não é religiosa, não é esotérica. Era esotérica, mas agora não é mais. Agora é de cunho público. Todo mundo pode ir na internet e descobrir como é que funciona o corpo, a vida, tudo é energia. A gente sabe disso. A gente vibra. A gente vibra um pouco mais rápido e por isso nós somos mais sólidos. As coisas que vibram um pouco mais devagar, elas são menos visíveis, são menos físicas, mas elas estão aí. Tipo o ar, a gente não vê, mas a gente sabe que ele está presente. Né? A eletricidade, a gente vê quando tem uma conexão com outras químicas e a gente vê o raio. Mas normalmente a gente não está vendo esses elementos que são vibracionais, que são de energia, tá certo? Então, nós somos feitos disso também. Quimicamente, nós somos feitos das mesmas coisas. Então, a gente pode... Nosso corpo, na verdade, é feito de água. A água, quimicamente, é uma das coisas que a gente vê melhor, né? Porque ela tem uma densidade maior, ela vibra um pouco mais rapidamente. Mas se a gente for pensar que a gente é água e que o outro é água e que o que a gente sente faz a gente vibrar e que essa vibração está na nossa água interna, que tem a ver com as células, que tem a ver com o sangue, tem a ver com a nossa constituição, e que aquilo que a gente vibra reverbera para as outras coisas que a gente não está vendo e as pessoas à nossa volta, a gente pode até fazer uma matemáticazinha básica, noves fora, o que a gente vibra reverbera naquilo que está à nossa volta. Nós somos também criadores das vibrações que a gente se alinha à nossa volta. Tem um médico, na verdade ele é um cientista, né? Ele já faleceu, que fez o Emoto, eu não lembro agora o primeiro nome dele, fez muitos testes com água. Ele pegava a água, olhava no microscópio e aí via um formato da água. Fazia uma espécie de mandala a água. Quando ele colocava palavras de amor em cima daquela água durante uma semana e palavras de ódio no outro copo d'água, não é nada do outro mundo, é um copo d'água com uma palavra, ou falava essa palavra boa ou ruim nos copos separados, quando ia ver no microscópio, aquele que tinha falado palavras boas, a água tinha se transformado numa linda mandala, e as que tinham falado palavras de vibração mais baixa, você é um idiota, você não serve, enfim, aquilo tinha feito movimentos mais caóticos, nada tão bonito, nada tão visualmente até appealing, né, que você gostaria de estar perto. Era uma coisa de rejeição mesmo, você via uma coisa feia. Então, por aí a gente pode perceber o que a gente fala, vibra e atinge a outra pessoa. E atinge a água da outra pessoa e muda o que a outra pessoa pode estar sentindo naquele momento. A gente pode resolver isso não se alinhando com aquela coisa. Como é que a gente faz para nossa vibração não ser atingida
pelas palavras de outra pessoa, pelos pensamentos da outra pessoa. É não estando vibrando daquela forma. A água é neutra. A água interna é neutra, mas nossos pensamentos e nossos sentimentos não são tão neutros. E eles estão dentro da gente. A gente não é um copo de água sem sentimento. Um copo de água não sente. Não tem essa capacidade energética de mudar a própria forma química por si só. Ele precisa de influências externas. Nós não. Nós temos uma coisa diferente, que é o nosso poder de pensamento e de sentimento. E esse pensamento e sentimento muda a vibração que a gente tem dentro. Então, vamos imaginar que quando a gente está apaixonado, por exemplo, quando tem muito amor envolvido, quando a gente tem uma química interna que faz com que a gente se sinta bem. Provavelmente, todas as nossas células estão assim, felizinhas, estão ali vibrando, saltitantes. E o que acontece com o nosso mundo? Nosso mundo à nossa volta começa a ficar saltitante também. A gente começa a atrair situações muito semelhantes com aquilo que a gente está sentindo. Que são, começa a ver o mundo também de uma maneira mais amorosa, mais vibrante. Aquilo que às vezes parecia chato, às vezes quando você pode observar, você mesmo, os seus amigos, ou nas suas lembranças, quando você teve apaixonado quando eu era mais novo, e você ia para a faculdade e era chata aquele professor, você não liga mais se a pessoa é chata. Você está se sentindo tão bem que a professora deixa de ser chata, que aquela aula deixa de ser um porre, né? Deixa de ser algo que você não gosta. Você passa até a achar coisas boas naquilo lá. Porque você está numa vibração amorosa interna, apaixonada pela vida, porque você está apaixonada por alguém, por exemplo. Agora, quando você está mal, quando você está triste, até aquilo que você achava legal, você passa a não achar. Porque a sua vibração interna mudou. A sua água interna mudou. Então você começa a ter uma percepção do mundo parecida com a vibração que está interna. Então, assim, não é que a gente tenha que se forçar a mudar a nossa vibração, mas a gente pode observar por que a gente está sentindo aquilo e ir lá na fonte do porquê que eu sinto isso toda vez. É como se fossem os gatilhos, né? Por que eu sinto isso daquela forma? E ver se aquilo continua fazendo sentido para você. Para aí você mudar a forma de você perceber internamente aquilo e aí realmente do lado de fora a coisa poder fluir de uma outra forma. Então eu não estou aqui propondo que você comece a repetir palavras positivas só na sua cabeça e tente acreditar naquilo que você está falando. Porque aquilo que a tua mente está falando não necessariamente se alinha com aquilo que você está sentindo. Então, primeiro, você tem que estar alinhada tanto mente quanto coração no mesmo lugar. E para você sentir aquela verdade, tem que descascar uns negócios aí. Tem que ir lá atrás ver por que começou a sentir daquela forma. Mas vamos voltar para a energia. Então, a gente tem esse movimento de ir para algum lugar, para alguém ajudar a gente a mudar a nossa energia. Principalmente quando a gente está com a energia muito baixa, quando a gente está com alguma dor física, uma dor emocional, enfim, ou alguma dor espiritual que causa uma dor interna, uma confusão. Então a gente vai para alguém que indicaram pra gente para fazer um reiki, para dar um passe, para fazer um theta healing, seja lá o que for, algum trabalho energético para fazer uma limpeza daquela situação. E por que às vezes aquilo se repete? Por que mesmo fazendo a limpeza, mesmo você indo lá fazer toda a parafernália que não é ruim, não é na melhor das intenções a gente faz as limpezas, né? Por que mesmo assim aquilo lá se repete na nossa vida depois de um tempo? Então, exatamente por aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Quando se faz uma limpeza, a gente tira aquilo que está muito pesado em volta da pessoa, energeticamente falando, e aí a pessoa tem um respiro.
aquilo não está mais me incomodando tanto. Mas é necessário fazer o seu deverzinho de casa para que aquilo não se repita. E não colocar só na mão do terapeuta, do psicólogo, do pai de santo, limpar a sua energia e ficar por isso mesmo. E voltar a ser um jeito de viver da mesma forma. Porque as coisas se repetem. Você vai ter que voltar lá toda semana. Todo mês vai ter que fazer tratamento novamente. Então o tratamento serve, com certeza, serve para te dar um espaço para você poder trabalhar em si a fonte do problema. Por que é que isso veio acontecer? Eu preciso trabalhar para reverter o que eu sinto sobre aquela situação, o que eu penso sobre aquela situação, para que aquela situação não aconteça novamente. Esse que é o trabalho real, é o trabalho interno de cada um. Todos os terapeutas e pais de santo, enfim, e massagistas, todas essas pessoas, elas são pessoas que ajudam você na cura, te dando esse espaço para você se curar. A gente realmente precisa tomar responsabilidade sobre a nossa energia, responsabilidade sobre o nosso pensamento, sentimento. E para isso é um trabalho, não é mágico não. Não é de um dia para o outro, porque a gente se construiu dessa forma durante muito tempo, provavelmente. Para desconstruir isso toma um tempinho, não é mágico. Essa coisa de que em um final de semana você vai estar... tomou banho e tá limpo, digamos assim, não funciona assim não. Funciona, você tá limpo momentaneamente, para você tomar as suas providências para limpar essa situação dentro de você, para tomar consciência da sua responsabilidade naquela situação. Mesmo que alguém tenha feito algo para você. Alguém, por exemplo, fez um trabalho aí e jogou magia em cima de você. Por que pega? Porque você se alinha com aquela situação. Quando a gente fala de obsessores na linha espiritualista, né, que são supostamente entidades, pessoas que passaram para o outro lado, mas continuam te cobrando coisas que eles acham que você fez errado, esse é o lugar de que, por que eu fiz errado naquela época? Aí você vai lá procurar com o seu terapeuta, com a pessoa que te acompanha, né, para ajudar. Por que é que eu fiz aquilo naquela forma? Naquela época, quais eram as circunstâncias? Tudo bem que eu nasci de novo, eu não sou mais aquela pessoa, mas o que aquilo lá, que lá atrás fazia sentido, ainda faz sentido hoje para essa pessoa estar aqui? Essa pessoa, eu digo, a pessoa que já passou para o outro lado, que se tornou seu obsessor. O que eu tenho que curar dentro de mim, que essa vibração externa ainda está me acompanhando? Então, tudo isso é para a gente olhar com carinho, para quem acredita, para quem gosta de trabalhar na linha energética. Tá? A linha energética não é só energia desta vida, pode estar ligada a outras vidas e outras relações. Então, e tem muitas maneiras, muitas técnicas que você pode usar. Inúmeras técnicas e maneiras para tratar dessas questões. Não existe uma forma só, mas todas elas precisam do seguinte princípio: tome responsabilidade pela tua energia. Só colocando a culpa, não, porque o obsessor me obsedia, vamos dizer assim, ou porque aquele meu vizinho coloca música alta, ou porque aquela pessoa é muito chata no trabalho e eu não suporto aquela pessoa, meu chefe, eu sempre tenho chefes assim, eu sempre tenho professores assados, eu sempre tenho namorados assim, eu sempre tenho relações assadas. Você tem responsabilidade sobre quem você escolhe, sobre os lugares que você vai. São sempre lugares que precisam ser curados dentro de cada um de nós. É muito importante a gente tomar essa responsabilidade. Os terapeutas vão normalmente te orientar no sentido de você olhar para esses lugares. Porque do lado de fora, às vezes, fica mais fácil a gente ver onde que está o nó. Então a gente diz, o nó está aí. Vamos tentar mexer nesse lugar? E aí você vai lá e mexe, dependendo de cada linha de tratamento, do jeito que eles orientam. Tá bom, gente? Adorei estar aqui com vocês. Se vocês acharem que esse
tema é interessante eu passar adiante, eu acho que é importantíssimo todo mundo saber disso. Que a gente também tem que ter responsabilidade sobre as nossas vidas e que a gente pode ter esse poder de mudar a nossa própria vida mexendo dentro. Olha que maravilha, não é? Então, um beijo grande e até a próxima.